Eu sou Michel Arouca, esse é o Rumo ao M e no programa de hoje vamos conversar sobre as melhores minisséries de 2019, a categoria do M onde estão as melhores histórias. Às vezes você não tem tempo de acompanhar séries de 20 e poucos episódios, então essa aqui é a sua categoria. Cada minissérie tem 8, 5, 10 episódios no máximo, são histórias fechadinhas e todas muito boas. Vamos conhecer agora uma por uma. E as indicadas a melhor minissérie no Emmy 2019 são Chernobyl, Escape at Dannemora, Fosse Verdon, Sharp Objects e Olhos que Condenam. Vamos começar com Chernobyl, minissérie de 5 episódios. Em abril de 1986, um desastre nuclear atingiu a Ucrânia e os efeitos desse acidente se tornaram uma realidade para os envolvidos até hoje. Um reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu logo após a 1 da manhã e uma imensa nuvem de material radioativo se espalhou pela cidade poucas horas depois. Durante os primeiros dias após o desastre, foram dezenas de mortos e até hoje são mais de 6 mil casos de câncer em decorrência à exposição. A minissérie Chernobyl, produzida pela HBO, conta em assustadores detalhes o que teria acontecido nas críticas horas e dias após a explosão. A minissérie parte de vários pontos de vista, desde vítimas, passando por autoridades e até funcionários da usina. E por que Chernobyl está indicado? Bom, estamos falando de uma grande favorita ao prêmio, e isso é fato. Estamos vivendo um momento em que dramatizações de histórias reais estão em pleno destaque. A crítica, em contrapartida, abraça cada vez mais esse tipo de narrativa e entre as candidatas, Chernobyl é que tem um retrato mais chocante e uma abordagem dramática mais crua, por vezes até mesmo desconfortável. Chernobyl não tem alívios, não tem otimismo, não disfarça os horrores que aquelas pessoas viveram e nem defende as circunstâncias que levaram ao que aconteceu. Mesmo assim, quando olhamos para as imagens das cidades fantasmas que formam a sombria paisagem daquela região, não deixa de ser arrepiante pensar como a minissérie revela os últimos dias de vida de toda uma comunidade. Com uma reconstituição impecável, trilha sonora potente e alguma das melhores interpretações do ano, Chernobyl é tão realista que te faz sentir a radiação na pele. Essa é uma viagem a um momento histórico do século XX e você vai ter um olhar intimista de como era a Guerra Fria e como uma nação obcecada em não passar vergonha sofreu muito por isso. Escape at Dannemora, uma minissérie de 7 episódios que se baseia em fatos e que também está na briga pela atenção dos votantes do Emmy. Com um elenco estelar encabeçado por Benício Del Toro, Paul Dano e Patricia Arquette, a trama acompanha as histórias dos prisioneiros Richard e David, que com a ajuda de uma funcionária da prisão planejam uma ousadíssima fuga da Clinton Correctional Facility. O caso ocorreu em 2015 e chamou a atenção de ninguém menos que Ben Stiller, que dirige todos os episódios. Escape at Dannemora foi indicado em 12 categorias e o trio de protagonistas está na briga, assim como seu diretor. Por que, Michel, Escape at Dannemora está concorrendo à melhor minissérie? Um dos fatores que mais pesam nas indicações de Escape é o seu elenco. Patricia Arquette vem numa sequência de grandes escolhas de personagens, e a dupla formada por Benício Del Toro e Paul Dano traz uma imensa veracidade ao trabalho. Uma vez que é muito fácil para uma dramaturgia tão recente buscar referências reais onde se basear. Porém, Ben Stiller sempre foi um ótimo diretor, e aqui sua direção é surpreendente, com uma grande valorização no trabalho dos atores e impressionantes planos-sequência. Um outro fator muito interessante nessa produção é que, na época, o caso chegou a ser comparado com o conto do Stephen King, que se transformou no filme Um Sonho de Liberdade. Tamanha a engenhosidade dos envolvidos na fuga. Fosse Verdon, minissérie de 8 episódios. O canal FX conseguiu grandes feitos por causa das produções de Ryan Murphy, que inauguraram uma era de bons investimentos em minisséries baseadas em histórias reais. Fosse Verdon é uma delas. Porém, Murphy não está à frente dessa, e sim Steven Levinson e Thomas Kail, que usaram o livro de Sam Wasson como base para recontar parte das vidas de Bob Fosse, um dos grandes diretores e coreógrafos da história americana, e sua mulher, Gwen Verdon, que era igualmente notável, com uma carreira consolidada na Broadway. A minissérie fala da complicada relação dos dois, tomada de fatores tóxicos, mas também de muita criatividade. E por que Fosse Verdon está na corrida? Talvez a grande pergunta que vocês estejam se fazendo seja: por que eu vou assistir uma minissérie sobre um coreógrafo e uma dançarina que tinham um casamento ruim? Bom,
Muitos críticos apontam que um dos problemas de Fosse Verdon era sua linguagem muito dependente de quem gosta de musicais. Para os amantes da história do cinema e da Broadway, Fosse Verdon é imperdível. Sharp Objects, minissérie de 8 episódios que foi ao ar tem um tempinho já pela HBO em julho de 2018. Mas como ela perdeu a janela de elegibilidade, que foi algo que até comentamos no primeiro vídeo aqui da série sobre as curiosidades, ela só foi indicada agora. Na minissérie, Amy Adams vive a jornalista Camille Pricker, que sofre de alcoolismo e que acabou de sair de uma clínica psiquiátrica. Ela volta à sua cidade natal para cobrir o desaparecimento de 2 garotas e esse retorno a obriga a lidar com uma série de fantasmas e traumas do passado. E por que Sharp Objects está nessa corrida? Essa é uma adaptação do livro da Gillian Flynn e é um nome que precisa ser levado muito em consideração quando falamos de uma minissérie. Gillian é a autora que acabou ficando mundialmente conhecida por escrever o filme Garota Exemplar. Gillian é uma autora ousada que escolhe uma perspectiva diferente na hora de descrever suas protagonistas. Suas mulheres partem de um ponto de vista extremamente psicológico e é uma atmosfera sombria que enriquece intensamente o resultado final. Sharp Objects é uma história que mistura muito bem memórias com alucinações. E atenção, assiste até o final, porque a resolução, a verdadeira resolução, está logo após os créditos. Olhos que Condenam, uma minissérie de apenas 4 episódios que mostra a história de um dia quando alguns jovens da periferia do Harlem, Nova York, entraram no Central Park para o que podemos chamar de uma arruaça. Nessa mesma noite, uma mulher é estuprada e espancada no mesmo parque. Quando a polícia encontra a mulher desacordada, começa a fazer prisões e 4 adolescentes são levados como suspeitos. Esses 4 adolescentes eram negros e isso faria toda a diferença na hora de investigar o caso. E por que Olhos que Condenam está nessa corrida? Eva DuVernay, criadora da minissérie, a mesma criadora do filme Selma e do documentário 13ª Emenda, deixa claro o seu trabalho: desenvolver representações artísticas de grandes hematomas raciais na história dos Estados Unidos. Olhos que Condenam, que se chama When They See Us em inglês, que numa tradução livre seria o mesmo que dizer Quando Eles Nos Veem, um título que quase pede um complemento. Quando eles nos veem, é assim que nos veem. Hoje, a promotora do caso, que na minissérie foi interpretada por Felicia Huffman, está em todos os jornais dizendo que a versão de Eva para os fatos inocenta excessivamente os 4 jovens. Entretanto, Olhos que Condenam não falha de modo algum em retratar os horrores de pagar por um crime que não foi cometido, e isso tem, sem dúvida alguma, tudo a ver com a cor e a origem dos meninos. Os episódios realmente incomodam, e o texto de Eva praticamente perfura, se impõe, levantando perguntas que, no fundo, muitos de nós não queremos fazer. Com uma história de partir o coração, de causar indignação e muito bem contada, Olhos que Condenam é o grande adversário de Chernobyl nessa categoria. Em resumo, se você quer uma dica boa para o seu bolão do Emmy, Fosse Verdon e Escape at Dannemora são excelentes, mas provavelmente não estão muito lá no páreo. Em contrapartida, Sharp Objects é um pouco antiguinha, então não está fresca na memória dos votantes. Por outro lado, Chernobyl e Olhos que Condenam são realmente aquelas que são as favoritas. Eu apostaria em uma das duas, inclusive eu aposto. Olhos que Condenam, muito provavelmente, vai ganhar essa categoria. O Emmy acontece dia 22 de setembro, ao vivo e com exclusividade às 8 horas da noite na TNT, com comentário desse fala eu mesmo, Michel Arouca. Nos vemos lá na transmissão e fique esperto aqui no YouTube da TNT porque em breve tem mais rumo ao Emmy. Até o próximo.